Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre os verbos abundantes. Segundo Hernani Terra, os verbos abundantes são os verbos que apresentam mais de uma forma com o mesmo valor. Constróis ou construís, havemos ou hemos. Para o gramático, a abundância dos verbos é notada com maior frequência no particípio. Alguns verbos apresentam, além do particípio regular, terminação ado, ido. Uma forma irregular. Para Perrota, Castrupe e Lima, há uma observação muito importante que diz que os verbos abundantes possuem duas ou mais formas equivalentes. Por exemplo, havemos e hemos, haveis e eis. Compraze, comprazeste, comprazeu, etc. E comprouve, comprouveste, comprouve, etc. Pagado e pago. Em geral, a abundância ocorre no particípio, que além da forma regular em ado ou ido, apresenta outra forma reduzida ou irregular, usando-se esta na formação dos tempos de voz passiva e aquela na constituição dos tempos compostos. Assim, temos o seguinte exemplo. Este livro foi impresso pela primeira vez em 1982. A editora tem imprimido, tá? Então eu posso utilizar esta forma aqui de particípio, tá? Não estaria errada. Suas publicações em São Paulo. Então, nós temos aqui duas formas de particípio que são abundantes e são corretas. Bom, vamos aqui a alguns exemplos importantes de verbos abundantes. Vamos lá. Verifique as formas abundantes de particípio na relação abaixo. 1. Verbos abundantes da primeira conjugação. Então, tem o verbo aceitar, aceitado e aceito, entregado ou entregue, ganhado e ganho, matado ou morto, pagado ou pago, pegado ou pego, salvado ou salvo. Então, nesta primeira conjugação aqui, que é a conjugação que termina em ar, nós temos aqui os infinitivos, tá? E aqui ao lado nós temos as formas abundantes, tá? Essas formas abundantes aqui são as formas que estão no particípio. Então, eu tenho duas maneiras de utilizá-las, tanto na fala quanto na escrita. Tá? Existem muitas pessoas que têm dúvidas em relação ao emprego, ao uso mesmo formal do dia a dia, tanto na fala quanto na escrita destes verbos aqui. Tá? Então, eu tenho as duas maneiras de utilização. Prosseguindo. Verbos abundantes da segunda conjugação. Acendido ou aceso. Elegido ou eleito, envolvido ou envolto, morrido ou morto, prendido ou preso, revolvido ou revolto, suspendido ou suspenso. Então, terminamos aqui a segunda conjugação. É claro, nós temos mais verbos, mas aqui eu selecionei os principais da primeira e da segunda. Tá? Daqui a pouco irei para a terceira conjugação. Então, nesta conjugação aqui, tá? Na segunda conjugação, que é com o verbo ER no infinitivo,
Então, acender, tá? Eleger, envolver, morrer, prender, revolver e suspender. E estas formas aqui no infinitivo, tá? Podem gerar estas formas aqui no particípio ao lado, tá? Então, nós podemos utilizar tanto uma quanto a outra, da mesma forma que anteriormente eu falei, tá? Então, não há nenhum problema, tá? Tanto na fala quanto na escrita. Não há nenhum erro na utilização das duas maneiras de particípio, que são também formas abundantes de verbos, tá? Prosseguindo para a terceira e última conjugação dos nossos verbos abundantes no particípio, tá? A terceira conjugação, nós temos aqui expelido ou expulso, exprimido ou expresso, extinguido ou extinto, frígido ou frito, imprimido ou impresso, incluído ou incluso, submergido ou submerso. Então, percebam, esta forma aqui, tá? Esta construção aqui é a construção dos verbos abundantes na terceira conjugação, tá? Por que terceira conjugação? Porque eu tenho infinitivo em ir, tá? Na primeira conjugação, em ar. Na segunda conjugação do infinitivo, em er. E na terceira conjugação do infinitivo, em ir. Então, na língua portuguesa, seria desta maneira que nós utilizamos o conhecimento dos verbos abundantes, ok? Então, aqui nós temos sempre duas maneiras, dois modos, tá? De utilização do verbo, tanto na fala quanto na escrita. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.